Boa noite, meus amigos, tudo bem? Eu quero compartilhar nessa noite uma palavra abençoada para a tua vida, palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, do versículo do 1 ao 13. A palavra do Senhor diz da seguinte forma: Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: Eis que vem o noivo, saí ao encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: Não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Pedi, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor. Contudo, ele lhes respondeu: Com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabei o dia tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Meus amigos, a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13, traz um relato em forma de parábola, algo real e que ocorrerá em nosso meio, sobre a vinda do nosso Senhor Jesus, e que ocorrerá num momento e numa hora em que não sabemos, mas antes que ele venha, nós temos alguns requisitos para cumprir, para que sejamos dignos quando ele vier. Algum dos requisitos é o azeite descrito aqui na palavra do Senhor. Muitos têm por concordância de que esse azeite relatado nessa parábola seja o próprio Espírito Santo do Senhor nas vidas das pessoas, dos professos em Cristo Jesus. Pois nós sabemos que aqueles que creem em Cristo, se batizaram, aceitaram ao Senhor, eles recebem a promessa do Senhor Jesus, que é a entrega, o envio do seu Espírito Santo. Mas não são todos os crentes, não são todos os cristãos que permanecem fiéis à palavra do Senhor. Porque nós sabemos que o azeite, a presença genuína do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós temos que zelar pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar em comunhão, nós temos que estar em santificação, nós temos que estar com intimidade com o Senhor das nossas vidas. Uma vez que nós nos afastamos da presença de Deus e não estamos nos caminhos do Senhor, uma vez que o cristão se afasta e não está com aquela intimidade com Deus, o Espírito Santo se entristece e ele se aparta da vida dessa pessoa. E muitos aqui nessa parábola se encontram como as 5 virgens imprudentes que se afastaram da presença do Senhor. Mas porque mas as 10 eram virgens, a virgindade
propriamente falando, é uma pureza diante dos olhos humanos. Mas as 10 virgens, quando trata de virgindade, de pureza para Deus, trata acerca de santidade. Mas eram 10 que eram virgens. Se pensar por esse modo, todas elas estavam em santidade, e a palavra de Deus fala que sem santidade ninguém verá a Deus, né? Só que as 10 eram virgens. Só que a palavra do Senhor fala que 5 delas eram prudentes, 5 delas tinham azeite e levavam azeite de reserva, mas 5 tinham azeite, mas não era suficiente. Esse azeite que não era suficiente, no meu ver, significa a perseverança, intimidade, santidade diante da palavra de Deus. Porque muitas vezes a pessoa é da igreja sim, serve a Deus sim, mas ela está dentro da igreja, mas não está cumprindo os requisitos que o Senhor pede para ela. Às vezes está cultuando a Deus, está lá servindo ao Senhor, mas ela não tem um devocional. Ela recebeu o Espírito Santo do Senhor, mas não tem um devocional com o Senhor, não ora, não clama a Deus, não adora a Deus. É uma pessoa que não se santifica, que não jejua em prol da sua vida, da sua alma. E a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8 que a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para as coisas do Espírito Santo é vida. Nós temos que inclinar para as coisas do Espírito para que nós possamos ter essa vida. Porque quando o Senhor Jesus voltar para arrebatar a igreja, Ele quer buscar uma noiva, Ele não quer buscar uma prostituta, Ele não quer buscar uma amante, Ele quer buscar uma noiva. E a noiva trata acerca de uma mulher, o quê? Uma mulher pura, que não se contaminou, que não conheceu outros homens. Da mesma forma como trazemos para o lado espiritual, a noiva que Jesus quer é uma noiva que compromissada exclusivamente com o evangelho do Senhor Jesus, não está interessada em política, não está interessada em outras religiões, em outras práticas pagãs, porque tem cristão no meio espírita, porque tem cristão no meio maçônico, porque tem cristão até no meio de candomblé, umbanda, quimbanda, porque são pessoas que não estão firmadas na palavra de Deus e estão indo para outros caminhos, mas o Senhor Jesus diz que Ele é o único caminho no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, Cristo Jesus. Jesus é o único caminho e Ele voltará para buscar a tua vida, a minha vida, que possamos estar em santidade, se santificando, jejuando, na brecha, para que possamos ser achados por Deus no dia da sua volta. Louvado seja Deus. Que sejamos essas 5 virgens prudentes, 5 virgens sábias. Por que elas eram sábias? A palavra, quando fala de sabedoria na palavra de Deus, a palavra do Senhor fala que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eu vejo no meu entender que essas virgens sábias, essas 5 sábias, elas eram umas virgens tementes a Deus. Eram virgens, eram uma igreja temente a Deus, compromissada com as coisas de Deus. Eu vejo que as 5 outras virgens inconsequentes, elas não tinham temor a Deus. Eram cristão, pé na igreja, pé no mundo. Quando ocorre alguma coisa na vida delas, ela pensa nelas próprias, ela não pensa no reino de Deus. Se tem dinheiro sobrando na carteira, ela não pensa nas coisas de Deus, não pensa em ofertar também para a obra de Deus,
ela pensa somente em gastar nas coisas dessa terra. Louvado seja Deus, e tem muitos os exemplos que podemos dar. Louvado seja Deus. E eu quero deixar essa palavra para que você venha meditar, possa estar firmes na palavra do Senhor, possa ter temor, tenha temor a Deus. Não tenha medo de Deus, tenha temor a Deus. Respeito por Deus, porque Deus ele nos amou. Antes que nós o amássemos, ele nos amou primeiro. Haja visto que ele enviou seu filho, seu único filho, e ele pagou o preço, e preço de sangue, e nós devemos pagar o preço, ser fiel a Deus até os últimos momentos das nossas vidas nessa terra. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.